Olá pessoal, vamos continuar a nossa sequência de questões de regra de 3 composta. Vou pedir mais uma vez para que você pause o vídeo, para que você faça a leitura da questão e aí a gente faz a análise. Bom, eu entendo que essa questão é sobre regra de 3 composta porque eu tenho 3 ou mais assuntos envolvidos aí. Então, quais são os assuntos envolvidos matematicamente? A questão fala sobre o número de máquinas, vou colocar um Mzinho para lembrar da máquina. A questão fala sobre o número de unidades de refrigerantes que as máquinas, né, engarrafam, colocar uni de unidades. E fala sobre o tempo que elas demoram para fazer isso. São os 3 assuntos envolvidos aí na questão. Então, para ser regra de 3 composta, eu tenho que ter 3 ou mais assuntos e eles têm que se influenciar. Na vida real, um afeta o outro. Então, veja que na vida real, o número de máquinas que a indústria tem influencia diretamente na quantidade de garrafas que ela consegue fabricar. Influencia também no tempo. Então, como um assunto afeta o outro, a questão é de regra de 3 composta. O que eu gosto de fazer nas questões de regra de 3 composta é tentar identificar qual dos assuntos envolvidos que é o produto. Lembrando que produto é o que está sendo feito. Então eu estou numa fábrica de refrigerantes. Então dentro dessa fábrica de refrigerantes a pergunta é: o que ela faz? Ela faz o quê? Ela engarrafa unidades de refrigerante. Então as unidades de refrigerante são o produto, é o que está sendo feito. Para ficar mais fácil, o que eu gosto? Eu gosto de deixar o produto sempre na ponta, seja à esquerda ou à direita. Como o produto está no meio, o que eu faço? Vou tirar ele daqui. Então vou trocar ele de lugar. Eu vou colocar o produto sempre na ponta. Então vou colocar o tempo aqui e vou colocar as unidades na ponta. Tente colocar o produto na ponta porque fica mais fácil, fica mais mecânico, né? Agora que o produto, que é o que está sendo realizado, já está na ponta, eu vou montar. O texto fala que eram 3 máquinas, o tempo era de 4 horas e o número de unidades era de 5.000. Depois a situação muda. O texto fala se apenas 2 máquinas trabalhassem. Então o número de máquinas passa a ser de 2. O texto fala que o número de unidades agora é de 6.000 unidades. E o tempo gasto ele não me fala. Se ele não me fala, inclusive é a pergunta, se eu não sei, é o X. Agora, o que a gente faz? Como o produto já está isolado aqui, já está na ponta, basta pegar os valores do produto e cruzar. Então, 5.000, cruza. O 6.000, que é o valor final, cruza. Montei. Aí, como que eu faço a conta? Nós vamos fazer assim. O 5.000 vai multiplicar cruzado. Então, o 5.000 vai multiplicar tudo que está embaixo. Então, o 5.000 vai multiplicar tudo que está embaixo. O que está embaixo? O x e o 2. O x e o 2. Agora, o 6.000 que está aqui embaixo vai multiplicar cruzado. Então, vai multiplicar tudo que está em cima. O que está em cima do 6.000? 6.000, cruzei, tenho 4 e tenho 3. Então, tenho 4 e tenho 3. Agora, eu vou simplificar, porque eu não quero fazer conta com números grandes. Para simplificar, quais são as regrinhas? Primeira coisa, vamos cortar dos 2 lados os zeros que estão no final, só que na mesma quantidade. Então, veja que eu posso cortar 3 zeros do final aqui do lado direito e 3 zeros do final que estão do lado esquerdo. Sempre tem que ser a mesma quantidade. Já melhorou, tá vendo? Outra coisa, eu vejo se tem número repetido. Número repetido dos 2 lados não tem, porque de um lado tem 5 e 2 e do outro tem 6, 4 e 3. Então, se não tem número repetido, uma outra coisa que eu posso simplificar é o quê? É buscar números que têm divisores comuns, ou seja, que pertencem a uma mesma tabuada. Então, por exemplo, eu tenho o número 2 do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho o 6 e o 4, que são números pares. Então veja que o 6 e o 4, eles são da tabuada do 2. Então eu posso simplificar um dos 2 com aquele 2 que está ali do lado esquerdo. Se eu tenho 2 opções, o que eu posso fazer? Qual delas é a melhor? A melhor é sempre simplificar o número mais alto. Então como que eu faço? Então eu vou simplificar o 2
Como que eu vou simplificar o 2? Eu vou dividir ele por 2. Então, vou dividir 2 por 2, ele vai virar 1. E aí, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu tenho que escolher um dos números do outro lado para dividir por 2. Eu posso usar o 4 ou o 6. Eu vou usar o 6 porque o 6 é o número mais alto. Então, a ideia é sempre se livrar dos números mais altos. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora, não tem mais nada que eu possa simplificar, porque veja que não tem mais número par dos dois lados, né, para eu poder simplificar. Então, tá bom. O que sobrou? Do lado esquerdo sobrou o 5, sobrou o x e sobrou esse 1 aí. Do lado direito sobrou o 3, sobrou o 4 e sobrou o 3. Veja como ficou bem mais simples. Então, vou fazer o lado esquerdo. 5 vezes 1 dá 5. O x é sempre deixar ele quietinho, porque ele não tem valor ainda. Do outro lado, 3 vezes... Eu prefiro pegar os números menores, tá? Então, quando eu tenho uma sequência de multiplicações, eu pego os menorzinhos. Então, o que eu faço? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 4, na tabuada, 9 vezes 4 dá 36. Para o x ficar sozinho, quem está grudado nele passa para o outro lado. Se está multiplicando, passa dividindo. Aí o meu x vai ser o resultado dessa divisão. Vou fazer a divisão aqui no cantinho, marotamente, né? Então, 36 dividido por 5. O que eu vejo? 3 não dá porque é menor. Se não dá, eu ponho 0. Peço ajuda. 36, o mais próximo na tabuada do 5 é o 5 vezes 7, que dá 35. Falta 1. Para continuar, eu abaixo alguém, só que eu não tenho mais nada. Então, vou abaixar um número que não é meu, que é um 0. Para mostrar que esse número não era meu, eu ponho uma vírgula. E aí eu continuo. 10 dividido por 5 na tabuada dá exatamente 2. Esse 0 que está aqui na frente é o famoso 0 à esquerda, né? Está do lado esquerdo, então eu ignoro. Então o x vale 7,2 o quê? Veja que o x estava na coluna do tempo e o tempo estava em horas, né? 4 horas, então o x tem que estar em horas também. 7,2 horas. Toma cuidado para não cair na pegadinha. A pegadinha é você marcar D, 7,2, 7,20. Mas você não vai fazer isso. Então vamos entender. Tempo não é de 10 em 10. O tempo é sexagesimal, é de 60 em 60. Então, quando você tiver tempo com vírgula e quiser transformar ele no padrão reloginho, horas e minutos, basta pegar o que está do lado direito da vírgula e multiplicar por 6. Sempre por 6. Dessa forma, nós teremos 7 horas e 2 vezes 6, 12 minutos. Aí sim, chegamos no nosso gabarito. Vamos lá, tranquilão, e gabarito letra C de casa, tá? Então, mais uma questão para você de regra de 3 composta. Veja que se você tiver calma, tiver a tranquilidade de simplificar, fica melhor. Então, lembrando regrinhas de simplificação. Nós sempre podemos cortar os zeros que estão no final, só que tem que cortar a mesma quantidade dos números que estão à direita da vírgula e a mesma quantidade dos números que estão à esquerda da vírgula. Então, cortei 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro, certo? Depois, eu procuro números repetidos. Se tiver número repetido de um lado e do outro, pode cortar. Se não tiver, uma outra opção é pensar em divisores. Então tenta bater o olho, ver se tem número par dos dois lados. Se tiver número par dos dois lados, você pode dividir tudo por 2, né? Lembrando que tem que ser a mesma quantidade. Então eu dividi um número por 2 aqui e o outro número por 2 ali. Poderia até, se fosse possível, eu poderia simplificar mais. O que é interessante é você ter esse feeling de você olhar e falar, ah, não, já tá bom, né? Os números já estão curtos, já vou prosseguir a minha vida. E sempre fazer de maneira organizada. Eu vejo muita gente sair cortando igual um doido, um monte de coisa e deixa tudo poluído. Aí por estar poluído, ela vai continuar a conta depois e ela erra, porque ela não consegue enxergar direito o que ela fez. Então sempre tente deixar o seu cálculo organizado, tá? Bom, tendo dito isso, eu peço para que você deixe um comentário sobre algo que você gostou ou sobre algo que você acha que eu posso melhorar.
Se inscreva no canal para você ter acesso a mais vídeos e agradeço a sua atenção, né? A gente se vê aí no próximo vídeo.